3 bilhões de pessoas tiram seus alimentos ou seu sustento dos oceanos. É lá que vive grande parte das espécies espalhadas pelo planeta. São eles que produzem metade do oxigênio e absorvem 1/4 do dióxido de carbono que produzimos. E a cada ano contribuem com cerca de 2,5 trilhões de dólares para a economia global. Apesar de todos esses benefícios, eles estão em perigo. Na tentativa de reverter os danos causados pelas atividades humanas, um grupo de países assinou um acordo visando a adoção de práticas 100% sustentáveis para a exploração dos recursos oceânicos. O compromisso tem um detalhe de grande importância. As metas terão que ser adotadas até 2025, um prazo curto para um plano tão ambicioso. Essa edição do Matéria de Capa, dedicada à vida dos oceanos, está só começando. Fique com a gente. Até agora, 14 países assinaram um acordo que pretende alterar de forma radical a maneira como o homem sempre explorou os recursos dos oceanos. O plano estabelece uma série de metas a serem colocadas em prática em menos de 5 anos. Combater a pesca predatória, a poluição causada pelo plástico, a acidificação provocada pelo lançamento de resíduos químicos, seja nos rios ou diretamente nos mares, e o aquecimento das águas provocado pelo efeito estufa, que impede os raios solares de retornarem à atmosfera. Estas são as principais metas assumidas por um grupo de 14 países, signatários do documento intitulado Transformações para uma Economia Oceânica Sustentável. São eles Austrália, Canadá, Chile, Fiji, Gana, Indonésia, Jamaica, Japão, Quênia, México, Namíbia, Noruega, Palau, uma pequena ilha do Pacífico, e Portugal. Todos se comprometem a adotar as práticas em suas águas territoriais, que somadas chegam a cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil não faz parte do acordo. O Brasil ele não assinou esse acordo e é lamentável porque o Brasil tem mais de 11 mil quilômetros de costa, milhares de pescadores, né, que dependem da pesca sustentável, e a gente tem também impactos significativos em termos de poluição por plástico, por esgoto, enfim. O acordo que foi firmado, né, por 14 países que representam aí 40% da costa mundial trazem metas ambiciosas e trazem metas que têm o potencial de melhorar tanto a qualidade do oceano, em termos ambientais, mas também tem como trazer resultados econômicos. Então, quando um país assume um compromisso desse, ele precisa também trazer para a sua legislação nacional, para suas ações, políticas públicas a nível nacional, enfim, ações que vão refletir essas metas. Então, os países às vezes vão precisar implementar, por exemplo, leis que vão reduzir a quantidade de plástico que está chegando no mar. Vão precisar implementar planos de gestão para as pescarias para que elas sejam mais sustentáveis. Vão precisar investir em melhores tecnologias de monitoramento da pesca. Então, sim, tem um potencial de trazer um fôlego para o oceano, desde que essas medidas sejam, de fato, implementadas por cada um desses países que foram signatários do acordo. Para levar adiante esse compromisso, os países terão que adotar medidas a curto prazo, a fim de enfrentar as principais ameaças à vida marinha. Dados da FAO, a Organização para a Alimentação e Agricultura da ONU, revelam que a pesca predatória desperdiça cerca de 2/3 de tudo que é capturado nos mares a cada ano. As perdas ocorrem por vários motivos. Algumas espécies são descartadas porque não interessam do ponto de vista comercial, mas elas caem nas redes junto com outras. E ao serem devolvidas, nem sempre sobrevivem. A sobrepesca também provoca danos quando a captura é feita fora da época adequada, eliminando aqueles seres que ainda não alcançaram o período de reprodução. Pesqueiros japoneses, chineses e de outros países da Ásia também costumam capturar algumas espécies de tubarão para cortar as barbatanas e devolvê-los ao mar, feridos e sem condições de sobrevivência. Por último, ainda existem as perdas provocadas por problemas de congelamento ou porque o produto chega tarde demais aos centros consumidores.
Isso reflete, pensando aqui na gestão pesqueira, reflete bastante como é o cenário nacional. A Oceana lançou um relatório bastante importante que se chama Auditoria da Pesca, que fez uma análise de 22 indicadores de como é feita a gestão pesqueira no país. E mostrou que o nosso país está pescando às escuras. A gente não sabe quantos estoques estão sendo pescados, a gente não tem poucas informações sobre a qualidade da população, né? Se a população está saudável, se ela está sobrepescada dessas espécies. A gente não tem transparência nas informações. Os conselhos consultivos, que eram os CPGs, foram extintos. Então, o país está numa situação muito ruim em termos de gestão pesqueira, bastante atrasado em comparação com os demais países que estão assinando esse acordo. Então, assinar esse acordo seria importante também para o Brasil, para se posicionar no sentido de melhorar a nossa gestão pesqueira, né? E sinalizar aí que vai ter melhoras em termos de políticas públicas, até para novos investidores, né? Para dar segurança para as pessoas que dependem, para as milhares de famílias que dependem dessa atividade. O acordo assinado pelos 14 países se baseia em 5 pontos, visando a exploração sustentável dos oceanos. O primeiro deles está relacionado com a riqueza que esse habitat oferece. Entre as inúmeras fontes que podem ser exploradas a partir dos oceanos, inclui-se a energia renovável, seja a eólica, das marés ou solar. Além de gerar empregos, o setor pode acelerar o crescimento econômico dos países que dispõem de amplas faixas costeiras e também contribuir para a redução no uso de combustíveis fósseis. Estudos mostram que cada dólar investido em energia eólica pode dar um retorno de até 17 dólares. O turismo em áreas litorâneas é outra fonte de empregos e de renda, especialmente para cidades distantes dos grandes centros. A exploração dessa atividade, no entanto, deve seguir princípios que garantam a preservação dos ecossistemas regionais. A produção de mariscos, ostras e camarões em áreas litorâneas delimitadas é uma importante fonte de renda para as comunidades locais, além de proporcionar maior oferta de alimentos. Mas esta prática precisa obedecer a normas que reduzam o impacto ambiental. A saúde dos oceanos é outro ponto incluído no acordo. Esse princípio pode ser resumido de forma bastante simples. É impossível garantir a sobrevivência da vida marinha sem água limpa. A proteção e restauração das áreas costeiras, incluindo mangues e rios que desaguam nos mares, é apenas o primeiro passo para garantir a saúde dos oceanos. Também é importante reduzir ou eliminar a poluição, seja aquela procedente das cidades litorâneas ou dos navios, que despejam dejetos ou fazem a limpeza de tanques em alto mar. Espera-se que os países identifiquem um número cada vez maior de áreas que podem ser declaradas de proteção marítima, onde toda atividade de exploração fica proibida. Isso precisa ser acompanhado de fiscalização e punição dos infratores. Um terceiro ponto incluído no acordo é a garantia de exploração igualitária dos recursos oceânicos, proporcionando aos países que dividem áreas comuns os mesmos benefícios. Essa proposta leva em conta o seguinte fato: atualmente, cerca de 20 países controlam mais de 80% da pesca oceânica, muitas vezes feita em águas territoriais que não pertencem a eles. Os 2 últimos pontos dos 5 em que se baseia o acordo são o financiamento e a pesquisa. A garantia de recursos financeiros aos países em desenvolvimento é essencial para uma exploração sustentável dos recursos oceânicos. Isto porque a maior parte deles não dispõe de capital para investimento. Esta tarefa cabe aos organismos internacionais, que deveriam incentivar as práticas que garantam o desenvolvimento, a geração de empregos e o crescimento econômico. Tudo isso está associado ao 5º ponto do acordo: o acúmulo de conhecimentos sobre os recursos de cada região, o que permite direcionar os investimentos com foco preciso, o que também exige a utilização de tecnologia e mão de obra especializada. Atualmente, o maior pesadelo nos oceanos é o descarte de resíduos plásticos. Verdadeiras ilhas de lixo se formaram em alguns pontos do globo.
Milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos a cada ano, provocando a morte de inúmeras espécies que ou confundem os resíduos com alimentos ou ficam presos a eles como se fossem armadilhas. Além das criaturas marinhas, que estão entre as maiores vítimas, os pássaros das regiões litorâneas também são atraídos por esse tipo de material, que acabam consumindo e se intoxicando. Esse mapa mostra duas grandes ilhas de plástico no Oceano Pacífico. O aglomerado leste de lixo, que fica em frente ao litoral da Califórnia, e o aglomerado oeste, que fica a sudeste do Japão. No meio das duas ilhas mais ao norte, também há uma outra grande concentração de lixo plástico. Todos esses aglomerados são levados pelas correntes marítimas. Lá podem ser encontrados resíduos procedentes de todas as regiões do globo. Cada um de nós pode ajudar a acabar com a sobrepesca. O recado é da ONG Oceana. A Terra. Mais de 7 bilhões de pessoas vivem em 30% da superfície terrestre. E todas dependem dos outros 70% restantes, o oceano. Ele é a maior fonte de alimentos que existe. Mas, cada vez mais, os pescadores voltam para casa com as redes vazias. Segundo estudos, as reservas de peixes caíram 90% nos últimos 60 anos. Cientistas alertam para um colapso de todas as espécies em menos de 50 anos. A razão para isso é a pesca em excesso. Barcos utilizam 1,4 bilhões de anzóis por ano. 1,4 bilhões de anzóis. Cada um com um pedaço de peixe para servir de isca. Embarcações de arrasto lançam redes com abertura de até 23 mil metros quadrados. Isso equivale a 4 campos de futebol. São 500 toneladas de peixe e grande parte é desperdiçada. São espécies capturadas acidentalmente em grandes quantidades. Os barcos de pesca de camarões, por exemplo, desperdiçam até 90% das espécies capturadas. Isso significa que a cada quilo de camarão, até 9 quilos de outras espécies vão para o lixo. Para aliviar essa sobrepesca, 47% dos frutos do mar que consumimos é proveniente de viveiros, mas isso não é a solução, já que muitas dessas espécies se alimentam de outros peixes pequenos. Para se ter uma ideia, são necessários 5 quilos de peixes selvagens para produzir 1 quilo de salmão em viveiro. A aquacultura apenas converte peixes pequenos de baixo valor em maior valor, mas isso não cria mais peixes. Se a sobrepesca continuar, em breve não haverá mais peixes. Como então acabar com o problema? Pressionando políticos. Eles têm o poder de tomar decisões e os cidadãos têm a responsabilidade de apoiar e cobrar seus representantes. Daqui a pouco, ONG cria método para exterminar parte dos resíduos plásticos dos mares. E ainda, 2021 dá início à década do oceano. Não saia daí. O equivalente a 1 caminhão de lixo de resíduos plásticos é despejado nos mares a cada minuto. Os dados são da organização sem fins lucrativos Oceana. Na vida marinha, os plásticos estão em toda parte, flutuando nas superfícies e ocupando as profundezas. Com o passar dos anos, eles até se transformam em pequenas partículas, os chamados microplásticos. Mas mesmo pequenos, continuam poluindo. Especialistas alertam que 60% das populações de baleias e golfinhos já foram afetadas por esses resíduos, assim como os plânctons e nós, humanos. Os microplásticos estão na água que bebemos, nos alimentos e no sal. Essas partículas podem ocupar até o ar que respiramos. Isso é resultado de anos de investimento da indústria em descartáveis, cujo material dura para sempre.
Estamos vivendo um tsunami de resíduos plásticos. Até 2050, vamos produzir 4 vezes mais o volume de plástico já visto em toda a história. O que fazer para lidar com todo esse lixo? Quando reciclamos, a garrafa d'água pode se tornar um frasco de shampoo ou o tapete da sala. Mas a verdade é que esse material ainda estará aqui. Por isso, a melhor saída é abandonar o plástico e encontrar outros materiais. Usar sacolas reutilizáveis, garrafas de vidro e consumir em estabelecimentos que priorizem alternativas conscientes e sustentáveis. Os estudos que mostram, as porcentagens de reciclagem a nível global mostram que desde 1950 até hoje, de todo o plástico que foi produzido, só 9% foi reciclado. A gente tem 14% que acabou sendo incinerado, ou parou em aterros, mas a maior parte do plástico está no ambiente. Então, só olhando os níveis globais, as taxas globais de reciclagem, a gente já vê que essa é uma solução que ela não consegue acompanhar o volume e a velocidade de produção do plástico. Isso não é um cenário diferente no Brasil. Aqui a gente não tem um dado oficial de reciclagem, um dado único, mas a gente sabe que o nosso sistema de reciclagem, que ele é bastante dependente dos catadores, e que inclusive se não fossem por eles a gente estaria numa situação muito pior, é um sistema que também não acompanha a quantidade de plástico descartável que o Brasil produz. O Brasil ele é o maior produtor de plásticos da América Latina, e 44% do volume de produção são os plásticos de uso único, aqueles que a gente usa uma vez, consome e já joga fora. Então, copinhos, pratinhos, canudos, enfim, containers de isopor do delivery, que aumentou bastante no consumo da pandemia. Então, todos esses itens, eles têm um volume tão grande de produção que a nossa reciclagem, ela não acompanha. Se a gente tivesse 50% de taxa de reciclagem, ela ainda assim não iria acompanhar. O ano de 2021 deu início à década do oceano, segundo estabeleceu a ONU e a Unesco. A ideia é unir esforços entre universidades, pesquisadores, ONGs e a iniciativa privada dos países membros da ONU para levantar dados e ideias que ajudem na preservação dos mares. Apesar da importância dos oceanos, até hoje não existem dados sobre a biodiversidade de 99% das áreas marinhas habitáveis. E mais, aproximadamente 1 milhão de espécies podem ser desconhecidas para a ciência. Na lista de objetivos até 2030 estão o mapeamento e a proteção de ecossistemas, o uso sustentável da vida marinha e a identificação de poluentes, visando sua eliminação. A expectativa é que a pesquisa também traga soluções para desafios como a alimentação humana e a descoberta de novos medicamentos. Desde 1960, a ONU dedica décadas para tratar temas que afetam a sociedade e o meio ambiente. De lá para cá já foram escolhidos assuntos como o racismo e a biodiversidade. E agora é a vez dos oceanos. Limpar a grande mancha de lixo do Pacífico usando métodos convencionais, como navios e redes, levaria milhares de anos. Uma ONG desenvolveu um sistema que pretende retirar 50% do plástico a cada 5 anos. 1.8 trillion pieces of plastic float at the surface of the Great Pacific Garbage Patch. 1 trilhão e 800 bilhões de pedaços de plástico flutuam na grande mancha de lixo do Pacífico. É nesta área que a ONG The Ocean Cleanup está implantando uma tecnologia para limpar o oceano. Funciona assim. Primeiro, o plástico é concentrado. Um longo flutuador de 600 metros de comprimento fica na superfície da água e uma tela de 3 metros de profundidade é fixada abaixo dele. Ela evita que pequenas partículas escapem e permite a circulação da vida marinha com segurança. O sistema movido à energia solar conta com a ajuda de 3 forças naturais: ventos, ondas e correntes. Tanto o plástico quanto o equipamento são carregados pelas correntes.
Mas o sistema se move mais rápido do que o lixo, permitindo que ele seja capturado. Câmeras e antenas de satélite acompanham a sua posição e desempenho. O equipamento é projetado para capturar desde plásticos milimétricos até enormes redes de pesca, que chegam a medir dezenas de metros de largura. Um navio de apoio passa, periodicamente, para retirar o material concentrado como um caminhão de lixo do oceano. Em terra, o plástico é encaminhado para reciclagem e transformado em produtos duráveis. Segundo a ONG, este é o primeiro exemplar de uma frota de 60. Uma vez implantada por completo, deverá limpar 50% da grande mancha de lixo do Pacífico a cada 5 anos, sendo capaz de remover 90% do plástico até 2040. Daqui a pouco, cidade mais populosa do continente africano corre risco de desaparecer pelo alto nível do mar. E ainda, qual o futuro das plataformas de exploração de petróleo que ocupam os oceanos? Não saia daí. Você faz ideia de quantas plataformas marítimas de exploração de petróleo e gás estão em operação atualmente? E o que fazer com aquelas que deixam de ser utilizadas? Retirá-las tem um custo gigantesco. Deixar onde estão, para que se deteriorem, provoca um enorme dano ambiental. Por incrível que pareça, existe um destino adequado para elas. Atualmente, mais de 12 mil plataformas marítimas estão em operação em diversos pontos do globo. Centenas delas estão sem uso e outras, em breve, serão desativadas, porque as reservas de petróleo e gás nas áreas onde operam estão se esgotando. No futuro, quando os carros elétricos se tornarem mais comuns e a produção de petróleo diminuir, esse número só irá aumentar. Mas há uma solução ecológica para essas estruturas gigantes. Elas podem ser transformadas em recifes artificiais para abrigar inúmeras espécies da vida marinha. Mais de 500 delas já estão servindo como habitats, atraindo peixes e crustáceos no Golfo do México, por iniciativa dos 5 estados litorâneos da região: Alabama, Flórida, Louisiana, Mississippi e Texas. O segredo consiste em bloquear as perfurações para exploração de óleo e gás, retirar parte dos equipamentos e criar condições para a proliferação de algas e recifes naturais. A legislação que permite a transformação de plataformas em recifes artificiais existe há 4 décadas nos Estados Unidos. Em 1984, o Congresso norte-americano aprovou leis que criam incentivos aos estados que tomarem essa iniciativa. Sob condições adequadas, a vida marinha se prolifera em torno das estruturas subaquáticas, como se fossem verdadeiros recifes de corais que estão entre os ecossistemas mais ricos do planeta. A cidade mais populosa da África está ameaçada de desaparecer sob as águas do Atlântico se houver um aumento significativo do nível do mar. Lagos, capital da Nigéria, 24 milhões de habitantes. A maior concentração urbana no continente africano. A maior parte de sua área está situada a apenas pouco mais de 1 metro do nível do mar. Se o aquecimento global passar de 2 graus Celsius antes do final do século, como indicam algumas previsões, o nível da água na região deve subir pelo menos 90 centímetros. Isso seria uma catástrofe para os milhões de moradores. Estudos do Centro de Oceanografia do Reino Unido alertam para a possibilidade de que o mar invada as áreas costeiras de lagos, mesmo que a média do aquecimento global fique abaixo de 2 graus. Diante desse risco, parte da estrutura de transporte da cidade já vem sendo transferida para os meios aquáticos. Já são mais de 40 rotas de ferryboats e dezenas de outras para embarcações menores. Existem planos para alterar até a arquitetura da cidade, visando a ampliação do número de casas construídas sobre a água.
Mas se o aquecimento global persistir, estas providências serão insuficientes. Um relatório das Nações Unidas alerta que menos da metade dos países signatários do Acordo do Clima de Paris, que prevê a redução nas emissões de poluentes, pretende atingir as metas. O documento, assinado em 2015, prevê uma redução de até 55% nas emissões até 2025. Mas até agora, apenas 85 países dos quase 200 que ratificaram o tratado anunciaram que esperam reduzir a queima de combustíveis fósseis. Mas com detalhe, a maioria admite que ficará abaixo da meta estabelecida. O corte nas emissões dos chamados gases de efeito estufa visa conter o aquecimento global ao limite de 1,5 graus Celsius, considerado essencial para impedir o aumento no nível dos mares e inundação das áreas litorâneas. Apenas os países da União Europeia, além da Austrália, Nova Zelândia e Japão, devem cumprir as metas. Na América Latina, todos os signatários, incluindo o Brasil, ficarão muito abaixo do esperado. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Ótima noite para você.